Eu sou investigador de polícia do estado de São Paulo, eu atuo aqui em Presidente Prudente. Eu ingressei na carreira em 2016, então há pouco tempo, e no final do ano passado eu passei em outro concurso também, interno, para professor da academia. Obrigado, para professor da Academia de Polícia. Então, eu também leciono na formação, no aperfeiçoamento, né, nos cursos complementares da Academia de Polícia. E é isso. Vamos lá, hoje nós vamos conversar sobre inquérito policial. Você passou aqui, investigação criminal tecnológica, crimes eletrônicos, inquérito policial, baseado na estrutura da Delegacia de Polícia Civil de São Paulo. Para iniciar, você já tem que entender que cada delegacia, cada polícia civil de determinado estado funciona da sua forma. Por exemplo, lá no Maranhão nós temos o sistema Sigma. No Piauí já é outro sistema. Eles não estão ligados diretamente em todos os estados e a Polícia Federal não tem o mesmo sistema da Polícia Civil, tá certo? Ele vai explicar para a gente como funciona nas polícias civil de São Paulo, tá certo? Qualquer outra dúvida que vocês tenham, eu vou ter que redirecionar para o policial do estado no qual você tenha dúvida. Pode começar, professor, por favor. Então, falar um pouquinho da estrutura da Polícia Civil de São Paulo, né, quanto aos crimes eletrônicos, porque aqui no estado de São Paulo a Polícia Civil adota essa nomenclatura, crimes cometidos por meios eletrônicos. Então, a gente tem em São Paulo, lá na capital, uma delegacia específica na DIG. Então, a Delegacia de Investigações Gerais em São Paulo possui uma delegacia específica que atua nos crimes de fraude por meios eletrônicos. Então, lá em São Paulo tem essa delegacia. Além disso, no Departamento de Inteligência Policial, também lá em São Paulo, mas que abrange o estado todo, que apoia o estado todo, existe um laboratório de crimes eletrônicos. Então, também qualquer dúvida, algumas dificuldades técnicas, mas principalmente a compra de softwares, assinatura de softwares, compra de hardware, é tudo feito pelo DIPOL, principalmente na parte de tecnologia. Sim. Então, essa é a estrutura lá na capital. Quando vai passando aqui para o interior, a gente tem as unidades de inteligência policial, onde os policiais com um pouco mais de capacidade nessa área de crimes eletrônicos, ou mais afinidade, né, são chamados a trabalhar nesse setor. Eu fui chamado a trabalhar aqui em Presidente Prudente, mas a gente tem 10 departamentos do interior, onde cada departamento tem uma unidade de inteligência. E aí, descendo um pouco mais o nível, nas seccionais, então, diminuindo um pouquinho mais a abrangência, tem o Centro de Inteligência Policial, que também apoia, nesse caso dos crimes eletrônicos. E, por último, seriam as DDMs, né, as Delegacias de Defesa da Mulher. Quando a vítima é mulher ou criança ou adolescente, o crime é encaminhado para lá. Mas a delegacia aqui em São Paulo, a Polícia Civil aqui em São Paulo, tem tratado desse tema de crimes eletrônicos de uma forma um pouquinho diferente. O primeiro atendimento é feito sempre por um policial civil, na delegacia, seja no plantão ou numa delegacia de município que vai atender essa pessoa. Então, a preocupação da delegacia foi disseminar o conhecimento ainda que do nível um pouco mais básico. Então, no curso de formação dos policiais, no meu curso já teve, então, é até uma grande conquista da Polícia Civil ter colocado isso no curso de formação. É uma matéria do curso de formação de policiais. Perfeito. Né? A gente tem agora mais ou menos 1.000 e poucos policiais sendo formados aqui no estado de São Paulo. Deu esse probleminha aí de ficar parado por causa do corona, né? Mas eu lecionei essa matéria aqui em Presidente Prudente. Então, dependendo da carreira policial, ele vai ter de 12 a 16 horas aula sobre crimes eletrônicos. Muito importante. Muito importante. O segundo passo, para o policial ser promovido aqui em São Paulo, ele precisa fazer um curso de aperfeiçoamento. Então, para ele sair da terceira classe para a segunda, e assim sucessivamente, ele precisa fazer um curso. Todas as carreiras.
E nesse curso de aperfeiçoamento também tem essa matéria de crimes eletrônicos, de extração de dados, de pesquisas em fontes abertas. E além disso, há os cursos complementares. Então, durante o ano, são ofertados esses cursos totalmente grátis, né? Então, o policial vem, sai da sua unidade, faz esse curso, em diversas matérias, e inclusive em crimes eletrônicos. Então, a Polícia Civil ela tenta fazer uma base para todos os policiais que vão receber essa ocorrência na delegacia. Então, tem essa preocupação de treinar os policiais, ainda que eles não sejam especialistas, mas que quando essa ocorrência chega na delegacia, ele tenha um mínimo de conhecimento técnico para saber o que fazer, para encaminhar a vítima, para solicitar um pouco mais de informações. Né? Para que elas não fiquem sem atendimento. Exatamente. E, de repente, também sem um atendimento a contento. Porque a gente sabe que esses crimes, eles são muito rápidos, os vestígios, eles desaparecem muito rápido, né? Então, até tá no roteirinho aí que eu tinha deixado para você, mas o Marco Civil da Internet prevê que os provedores de conexão, eles têm que guardar os registros dos usuários por 1 ano. E os provedores de aplicativo por 6 meses. Então, de repente, essa vítima chega na unidade para fazer o boletim de ocorrência, ele não leva as informações corretas, ou o policial que está lá não sabe o que perguntar para ele, esse vestígio pode até desaparecer. Quando o inquérito for instaurado, quando a persecução penal começar, o vestígio acabou. A gente já não tem mais para onde, o que investigar. Então, é bem importante saber o que ser pedido, o que ser solicitado para a vítima na hora do atendimento. E, por fim, para terminar a parte da organização, a gente tem a delegacia eletrônica, onde a própria vítima pode fazer o boletim de ocorrência pela internet. Foi um pouco acelerado o processo de implantação de outros crimes na delegacia eletrônica, por causa do corona, estava previsto para ser em agosto ou setembro, né? Então antecipou, algumas coisas ainda estão se encaixando, né, para entrar no funcionamento legal, mas vários crimes podem ser feitos pela delegacia eletrônica. Então, crime contra a honra, que a gente sabe que existe muito, cometido aí pela internet, o estelionato, o furto mediante fraude, né? Então, todos esses crimes aí podem ser registrados pela internet, pela delegacia eletrônica. Perfeito. Você vai puxando os assuntos ou a gente vai tocando? Pode começar, pode fazer direitinho, de acordo com os tópicos aqui, e aí, de acordo com os assuntos, eu vou lembrando as perguntas que já foram deixadas para você pelas caixinhas de pergunta. Pode continuar, beleza. Como aula mesmo, fique à vontade. Tá. Então, e como a gente falou, quais as informações a serem prestadas pela vítima, né? Então, a gente tem muita dificuldade, no primeiro atendimento, da vítima ter vergonha de fazer o boletim de ocorrência. Então, entrando aí já na criminologia, uma grande parte entra na cifra negra, que é o crime que não chega ao conhecimento da polícia. A vítima prefere não registrar a ocorrência. E isso é muito ruim, porque a gente não trabalha com essas estatísticas. Então, por exemplo, como que a gente vai fazer uma estatística para o governador de São Paulo, dizendo quantos crimes cometidos por meios eletrônicos aconteceram na nossa região no último ano? Porque essas demandas vêm para a gente responder também. E, com base nisso, ele vai, com os seus assessores, definir se é necessário que tenha uma delegacia específica aqui na região. Então, se as pessoas não registram essas ocorrências, a administração pública não toma conhecimento. Então, essas políticas públicas também são importantes e impactadas pela falta de comunicação dos crimes pelas vítimas. Então, além disso, a vítima chega na delegacia e conta uma história que não é verdadeira, ou omite fatos. Eu emprestei um dinheiro para o meu amigo pelo WhatsApp, só que ela não conta que o WhatsApp dela foi clonado. Ou, eu emprestei dinheiro para o meu amigo que está em outro país, e a gente sabe que é aquele golpe de estelionato sentimental, né, que a vítima não conta, não conta esses detalhes. Que ela não passou por uma engenhosidade social para ser vítima. Exatamente. Então,
ela não trazendo esses detalhes, o atendimento primário já fica prejudicado. Comprometido. Então, comprometido, porque ali na hora, se ela traz uma notícia, uma informação, sei lá, com base no Facebook, por exemplo, um crime contra a honra no Facebook, ela traz o perfil daquela pessoa, o print screen da tela, o print screen vale como prova, não vale. Para basear uma condenação, eu acho muito simples, muito singelo, mas com mais elementos que podem surgir durante a investigação, é uma ferramenta importante, é um indício de prova, né? Então a gente tem que tratar da vítima pedindo que ela faça o print screen da tela, que ela copie a URL do perfil do Facebook. No caso daqueles golpes do OLX, do anúncio falso, que a gente já vê muito, né? OLX, Mercado Livre, copiar o telefone que foi utilizado, quais contas que você fez aquele depósito, já levar um extrato bancário no primeiro atendimento. Então, todas essas informações já são uma fonte muito rica para iniciar a investigação desses crimes. Então, a gente tem essa dificuldade ainda, mas eu acredito que com esses canais que a gente está tendo, com essas lives, que a gente está vendo muitas lives sobre esse tema, é bem importante falar também como aconteceu agora com o presidente, né, do vazamento dos dados. Então, essa discussão volta à tela, volta à mídia, a suspensão ou não da Lei Geral de Proteção de Dados também, que está sendo discutida, o inquérito das fake news. Todas essas discussões são bem recentes e a gente vê que a população se interessa por isso, porque é uma forma nova de investigação, são crimes novos. Então, ontem eu ainda ouvi uma live entre o professor Igor e o professor Sumariva, que são delegados daqui do estado de São Paulo, e eles falavam que muitos criminosos estão começando a migrar dos crimes cometidos no meio comum para os crimes eletrônicos. E a gente tem visto isso na prática. Então, usando meios informáticos como base, como ponte para a finalização, para a execução do crime comum. Exatamente, exatamente. Então, você imagina que existe ainda o golpe, né, do bilhete premiado, que o cara fica lá na praça, na frente do banco, e engana a pessoa com o bilhete premiado. Então, hoje, esse golpe pode ser migrado para a internet. Pode ser migrado para um WhatsApp, pode ser migrado para um Facebook, um Telegram. Então, o autor deixa de se expor fisicamente, de ser reconhecido, né, tenta utilizar de uma proteção que a internet nos traz, né, que tenta não expor a figura. Então, essas mudanças têm sido bem interessantes e bem importantes que os policiais saibam que elas ocorrem. O link de internet das delegacias é muito lento. Então, se a gente precisa utilizar da internet para atender a vítima, ou, por exemplo, a vítima te manda um vídeo de uma ocorrência ou de um crime cometido contra ela. Imagina você baixar esse vídeo no computador da delegacia com um link muito lento de internet. Então, se essa demanda... Aumenta até o risco do policial passar a ser a vítima de uma isca, né? De um link isca. Pode ter mal intenção ali naquele link. Então, essas questões têm que ser levadas para a administração. A administração vai comprar um computador simples. De repente, para a delegacia que trabalha com os crimes eletrônicos, um computador simples que serve para a delegacia de uma delegacia do município, ele não serve. Então, na minha delegacia, a gente conseguiu comprar computadores mais avançados e a gente consegue desenvolver o trabalho justamente por isso. Alguns computadores que são os comuns, que comprados em lote aí, para a gente já não servia. Então, todas essas questões, igual você disse, tem que ser levado para a administração. E se a vítima não registra a ocorrência, a gente não tem como mostrar isso em estatísticas e em números. Não há motivação para a qualificação da polícia. Exatamente, exatamente. Então, outro ponto que eu acho bem interessante a gente falar, o Dr. Igor ele escreve um livro que chama Investigação Criminal Tecnológica. E por que esse tema é importante, né? Então, acabou de sair agora o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. São vários
coautores que escreveram para esse livro, eu fui um deles. Então, um compilado de artigos que tratam desse tema, porque não há doutrina no Brasil. A doutrina é muito pobre, muito pequena, muito inicial ainda. Então, esse tema, ele não gera só uma forma de investigação dos crimes cometidos por meios eletrônicos. A investigação criminal tecnológica, ela abrange a utilização da tecnologia para investigar qualquer tipo de crime. Então, hoje mesmo na unidade, a gente estava conversando que eu postei esses dias atrás aí uma foto de um relatório que a gente fez, junto com os colegas lá da delegacia. Naquela operação foram presas 40 pessoas. O relatório tinha 500 e poucas páginas. E muitas das diligências que a gente fez foi de dentro da delegacia. A gente saiu pouquíssimas vezes. Então a gente está começando a inverter a função policial de como era alguns anos atrás. Que o policial tinha um informante, que ele ia lá, ficava olhando, né, fazendo a campana, ou ele tentava pegar informações com alguém da rua, uma testemunha, não vou me comprometer sendo testemunha desse caso, que teria medo. Então, todas essas informações, de repente, a gente agora consegue de dentro da delegacia, com a investigação criminal tecnológica. Então, o uso de drones, dos sistemas, softwares, são todas essas coisas que facilitam o trabalho policial e têm trazido uma modernidade para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Perfeito. Outra função que a gente deve se atentar bastante é também com a mudança do inquérito policial. Então, a vítima chega na delegacia para fazer o registro da ocorrência. Pelo artigo 5º do Código de Processo Penal, existe uma fase prévia, vamos assim dizer, que é chamada de verificação de procedência das informações. Então, a vítima chega lá, registra a ocorrência, o delegado de polícia, por vezes, não instaura o inquérito de plano. Eles pedem uma ordem de serviço para o investigador para que ele apure mais elementos, traga mais elementos para definir se aquilo é realmente uma infração penal. O fato verídico e instaurar o inquérito policial. Até porque a gente sabe, está lá no artigo 339 do Código Penal, da denunciação caluniosa. E não raro os crimes cometidos por meios eletrônicos podem ser enquadrados aí. Então, a gente sabe que existem pessoas que fazem montagem de conversa de WhatsApp, montagem de publicação de Facebook. Eu fiz a montagem aqui e levei na delegacia para tentar prejudicar alguma pessoa, um ex-namorado, uma ex-namorada. Né? Então, todas essas coisas existem. Então, a polícia tem que tomar muito cuidado nesses crimes, porque a gente não pode simplesmente acreditar de plano na vítima. Então, até o Código de Processo Penal prevê essa opção da verificação das informações. Então, Eis o motivo da importância da vítima compreender que o print ele deve ser observado para que a pessoa criminosa não apague o feito, mas não se renda apenas a esse print, porque qualquer aplicativo de celular hoje é capaz de editar. Então é interessante, tire o print para que a pessoa não apague, mas também leve a URL, leve o seu celular, leve o notebook aberto, para que o policial consiga ver que está acontecendo em tempo real e ele transcrever em boletim de ocorrência. Eu tive acesso ao computador, ao celular da vítima e aconteceu da seguinte forma, na rede social, no e-mail dela, especificando para que fiquem menos opções de argumento da parte contrária do processo. Pois ela pode muito bem afirmar que essa prova pode ser um fruto de uma árvore envenenada. Ou seja, o processo pode ser findado porque a prova não é lícita. Certo? A partir do momento que ela é ilícita, acabou o processo. Então, fica sendo a sua palavra contra a palavra da pessoa que você está acusando. Pode continuar, por favor. Então, essa questão é bem interessante também, porque muitas vezes a gente pede para a vítima acessar a rede social dela no computador da delegacia. Então, a gente está vendo o que ela está fazendo e aí, no caso, o escrivão de polícia, que tem fé pública, ele vai certificar aquilo que ele também está vendo.
Então, por isso que é interessante a URL, a vítima procurar a delegacia o mais rápido possível, antes que o autor apague aquela postagem ou que ele delete aquela conta. Né? Então, não bloqueie a pessoa que cometeu o crime informático contra você, porque você perde tudo, apaga tudo. Exatamente. E essas empresas de aplicação, então WhatsApp, Facebook, Instagram, eles possuem plataformas para as autoridades policiais fazerem as solicitações. Então, a gente entra nessa plataforma, faz o cadastro com um e-mail funcional, esse cadastro é validado pela empresa, a gente recebe o link de resposta e tem acesso a essa plataforma. Nessa plataforma, o que a gente pode pedir? A preservação dos dados. A prova. Então, a gente vai preservar esse fato criminoso, ou supostamente criminoso, como? Com o URL, com o link dessa postagem. A gente vai lançar a postagem lá. E o porquê isso? Porque, não raro, né, para não falar que praticamente quase todos os casos, o processo criminal vai demorar mais do que os 6 meses que a empresa de aplicação tem, por obrigação pelo Marco Civil da Internet, de manter essa prova lá, armazenada. Então, de repente, numa audiência, o advogado da outra parte vai questionar o acesso a essa informação. E você não vai ter mais. O Facebook apagou, o WhatsApp apagou. Então, no primeiro dia, chegou a vítima na delegacia, a gente faz essa preservação, pedido de preservação. Esse pedido de preservação, a empresa, o Facebook, o WhatsApp, né, ou qual for, que possua essa plataforma, vai preservar esse vestígio por mais tempo. Então, por 1 ano, 2 anos, sei lá, dependendo de quanto tempo você pode até reiterar a preservação, mandar com pedido judicial. O próprio delegado de polícia. Feito até pelo policial, qualquer policial. Eu mesmo fazendo boletim de ocorrência lá, eu posso fazer o pedido de preservação. Agora, o pedido dos dados cadastrais, sim, com o ofício. Alô? Acho que sim. Beleza. Vamos lá. O policial, quando faz o registro do boletim de ocorrência, ele já entra em contato com a rede social para solicitar que aquelas informações fiquem salvas, fiquem retidas por mais tempo, certo? Exatamente. Mas para conseguir o IP do criminoso, é apenas com autorização judicial ou o policial já consegue? Não, o delegado de polícia, ele pode solicitar os dados cadastrais, ele requisita os dados cadastrais. Então, é uma inovação até legislativa, né? Veio na Lei de Lavagem de Dinheiro, que é de 98, mas ela foi alterada depois. O Marco Civil da Internet prevê o Estatuto do Delegado de Polícia, né? A Lei 12.830, e a Lei de Organizações Criminosas 12.850, essas duas últimas de 2013, prevêem que o delegado de polícia pode requisitar os dados cadastrais. E o que a gente pode entender como dado cadastral? Então, o dado cadastral vai ser são os elementos que podem identificar aquela pessoa. Nome, endereço, telefone, o e-mail que ele utilizou para fazer aquela conta. A gente tem alguma discussão com alguns provedores porque eles seguem a legislação americana, né? Então, a maioria deles sediados nos Estados Unidos, mas que prestam esse serviço aqui no Brasil. E eles entendem que o IP é uma interceptação, é um dado negado, que só com autorização judicial. O IP de criação da conta é fornecido para o delegado de polícia, no caso, que deu uma travadinha. Exatamente. Pode continuar. É o IP de criação da conta, então, endereço, telefone, algum dado que possa identificar aquela pessoa. Então, alguns provedores até mandam para a gente CPF, RG, para identificar realmente, porque o Marco Civil da Internet ele não traz um rol do que deve ser fornecido ao delegado de polícia como dado cadastral. Ele diz que informações que possam identificar a pessoa. Então, no Brasil, a gente sabe que o que identifica a pessoa é o CPF. Até entrar aí, fazer um parêntese,
um indivíduo pode ter no país um RG em cada estado. E isso é lícito. E como a gente não tem uma rede integrada, um sistema que integre todos os sistemas policiais dos estados, a gente depende de contato com os colegas para saber. Então, não raro, colegas entram em contato e a gente entra em contato. Tô com um cara aqui, ele tá esquisito, consulta para mim se ele tem algum boletim de ocorrência aí em São Paulo, se ele tem algum mandado de prisão em aberto em São Paulo que ainda não entrou no Banco Nacional de Mandados. Então, a gente tem muitas dificuldades por causa disso. Não raras às vezes também o boletim de ocorrência é elaborado só com base no RG e não no CPF. Então, se esse dado do CPF fosse constado no boletim de ocorrência, facilitaria para que a gente tivesse esse acesso interestadual. Mas o sistema interno ele não corresponde a toda a margem do Estado ou apenas o cadastro do criminoso que vocês encontram, que é feito pelo RG, dificulta, porque se fosse pelo CPF, teria uma informação mais completa sobre todo o território do Estado. Exatamente, até do Brasil, né? Então, nível Brasil. A gente tem um sistema mesmo não sendo interligados os sistemas internos das polícias civis? Mesmo não sendo. Então, a gente tem um sistema que chama InfoSeg, que ele está crescendo, ele está melhorando bastante, e ele tem a integração de boletins de ocorrência de alguns estados. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo ele não está integrado lá ainda. O estado de Goiás está. Mas, de repente, o criminoso está aqui em São Paulo, com o RG de São Paulo, e eu não sei que ele tem um RG de Goiás. E no boletim de ocorrência feito aqui não consta o CPF dele. Então, é difícil para a gente tentar identificar, né? Então, de repente, se no boletim de ocorrência feito constasse o CPF dele, a gente poderia ter acesso a esse sistema e tentar identificar de forma mais fácil. Mas são algumas modificações que a gente vê que está mudando e até bem rápido, porque eu entrei em 2016 e esse sistema estava bem inicial ainda, e hoje ele já funciona bem legal, já tem bastante integração, a gente consegue um boletim de ocorrência de outros estados, consegue acessar o Banco Nacional de Mandados, né? Até os tribunais de justiça mudaram o seu funcionamento, então cada mandado de prisão expedido pelo escrevente no Tribunal de Justiça tem que ser lançado no Banco Nacional, né? Então tudo isso dá uma garantia maior. Imagina você, um policial na ponta, esse final de semana, eu recebi o contato de um colega lá do Rio Grande do Sul que estava com uma pessoa abordada na estrada, no meio da estrada, e ele não conseguia saber se essa pessoa tinha um RG aqui em São Paulo, se o carro dele tinha algum problema, tinha alguma restrição. Então ele me mandou uma mensagem no sábado, 9 horas da noite. E a gente sofre dessas dificuldades. Mas tudo isso faz parte de uma modificação e de uma conscientização até das autoridades, né? A gente vai falar aí dos governadores, do presidente, né? Dos secretários de justiça, ministros da justiça, de saber que, principalmente com os crimes eletrônicos, as barreiras interestaduais elas acabam. Então, hoje, não raro, um criminoso está no estado, ele aplica golpe no Brasil inteiro. E aí, até entrar numa operação que a gente trabalhou aí, foi no ano passado, os criminosos estavam na Bahia e eles aplicavam o golpe de estelionato no país inteiro, pelo Mercado Livre. Eles copiavam, eles clonavam um anúncio. Então, eles pegavam um anúncio verdadeiro, copiavam as fotos, alteravam o anúncio e colocavam como se fosse uma garagem daqui do interior de São Paulo que estivesse vendendo aquele carro. E ali as pessoas procuravam, ele mandava o contato só por WhatsApp, e durante esse contato ele falava, mas esse carro está alienado, vai precisar de você dar um adiantamento de 5 mil, 10 mil reais para que seja liberado no banco, e a gente vai garantir esse carro para você. Aí a pessoa, a vítima, né, fazia esse depósito, e aí outra dica para as vítimas, né?
você vai comprar um carro de uma concessionária e fazer um depósito numa conta de uma pessoa física. Já começa as incongruências, né? Então, fazer o depósito... É ansiedade para fazer a compra e às vezes a pessoa imagina, eu não sou uma pessoa de poder aquisitivo alto, então eu não vou ser vítima de um crime informático. Isso já não existe mais, gente. Exatamente. A gente via ali, desde de gente que tinha comprado caminhão de 150 mil reais, né? E dava adiantamento lá de 20, 30 mil reais, 40 mil reais, até um senhorzinho mais simples que comprava uma Brasília velha e dava 500 reais de adiantamento. Então, vocês têm que compreender que existem ataques que podem ser feitos para pessoas em específico, que são os peixes maiores, mas existem ataques artificiais que é para aumentar o campo de pessoas como vítimas. Então, mesmo que você não seja uma pessoa de poder aquisitivo alto, você é uma das milhares que vai cair nisso. Então, fica um pelo outro. Em vez de ele atacar uma pessoa específica com grande quantidade de valor aquisitivo, ele vai atacar várias pessoas que somam aquele valor alto que ele precisa. Então, o fato de você não ter um poder aquisitivo alto não quer dizer que você esteja imune a um crime informático, por não ter tanto dinheiro assim. Você pode ser uma vítima em coletivo. Exatamente. Pode continuar. E aí, nessa operação, a gente participou de uma parte dela e ela foi deflagrada lá no estado da Bahia. Então, foram, se eu não me engano, 8 ou 9 pessoas presas, contando com a colaboração da Polícia Civil da Bahia. E é bem interessante, porque, como a gente estava falando, esses crimes já não têm mais fronteira interestadual. Então, não raras das vezes, a gente tem a vítima aqui em São Paulo, né, que no caso que deu início a esse inquérito foi uma vítima aqui do interior de São Paulo, mas os criminosos estavam na Bahia e a gente descobriu que eles já tinham praticado esse estelionato no país todo, tinham muitas vítimas identificadas. Então, a cooperação também dos colegas de forma oficial, né? Então, as delegacias gerais, né, os chefes das delegacias estaduais entram em contato, eles trocam essas informações para que essas operações sejam realizadas e todas as vezes que a gente precisou desses apoios de outros estados, a gente foi bem acolhido, né? Então, a maioria das vezes a gente vai com uma equipe nossa, daqui da região, encontra com uma equipe do local e deflagra a operação. Então, várias operações a gente já fez dessa forma, já teve operações que a gente participou em 7, 8 estados ao mesmo tempo, né, no mesmo dia, operações grandes. Aqui a gente sabe que tem a Operação Luz na Infância, que é um projeto do Ministério da Justiça, que é contra os crimes de, entre aspas, pedofilia, né, pornografia infanto-juvenil. Da pornografia infanto-juvenil, que é realizado no país todo no mesmo dia, todas as polícias civis. Então, e até agora está tendo colaboração em outros países. Na última teve presos no Paraguai, se não me engano, na Bolívia, na Colômbia e nos Estados Unidos. No mesmo dia, e a operação deflagrada aqui pelo Brasil. Então, toda essa dificuldade a gente enfrenta e a gente sabe que com essas operações também são levadas às autoridades essa necessidade de ter um banco de dados em comum, um acesso a essas informações em comum. Então, tudo isso vai melhorando e facilitando também o nosso trabalho. Mais queixas-crimes para aumentar as estatísticas, aumentar a qualificação dos policiais, eles aumentarem a capacidade de trazer resultados. Eis a importância de que o mais difícil que você ache que você encontrar o criminoso, solicite o boletim de ocorrência, porque você vai estar ajudando a polícia e as pessoas que podem vir a ser vítima futuramente. Exatamente. Certo? Para dar continuidade do slide, pode à vontade. Beleza, aí a gente vai falar um pouquinho aí do inquérito, de uma forma até mais rápida, porque no inquérito não tem muita distinção entre os crimes eletrônicos e os crimes que a gente pode falar, crimes comuns, né? Então, é bem legal ver que a doutrina agora está sendo construída por policiais, então muitos delegados estão escrevendo a doutrina,
e tirando alguns vícios que aconteciam trazidos de outras carreiras ou outras informações que traziam sobre o inquérito policial. Então, a gente vê nos livros clássicos, escuta na faculdade, às vezes até cai em concurso. O inquérito é um mero procedimento, ele é dispensável, ele é só informativo. E muitos delegados têm demonstrado isso de forma técnica, que o inquérito ele é muito relevante para o processo. Então, fica, para quem quiser se aprofundar mais no tema, então, o Dr. Henrique Hoffmann, delegado do Paraná, escreve sobre esses temas. O Dr. Rafael Marcondes, delegado aqui do estado de São Paulo, também professor na academia, eles aprofundam no inquérito, na visão moderna do inquérito policial. Então, o inquérito policial, ele não é uma busca de criminosos. Vamos fazer um inquérito policial para caçar alguém e indiciar essa pessoa e as pessoas serem processadas. Não. Ele é feito para apurar os fatos e, com o Estatuto do Delegado de Polícia, houve a inserção no inquérito policial de que o delegado de polícia tem que analisar, além da autoria e da materialidade, as circunstâncias daquele fato. Então, o delegado foi elevado a uma carreira jurídica, ele tem o conhecimento técnico jurídico para avaliar aquele inquérito policial. Então, até para ilustrar esse caso aí, uma aplicação do princípio da insignificância, se o delegado pode ou não aplicar o princípio da insignificância, né? Então, a doutrina moderna traz que o delegado pode aplicar o princípio da insignificância porque ele está analisando as circunstâncias daquele fato, não só a autoria e a materialidade fixa e quadrada, e quem decide sobre a ação penal é só o promotor de justiça. E a gente sabe também que muitas das evidências, né, então, das provas que são utilizadas no processo são produzidas no inquérito. Então, como que uma interceptação telefônica vai ser produzida durante o processo penal, durante a instrução processual? É inócuo. Então, o inquérito policial ele é inquisitivo porque não participa o contraditório. O contraditório ele existe, mas ele é diferido. Então, na interceptação telefônica, tudo que for produzido na interceptação telemática, né, ou busca e apreensão nas nuvens, todo esse material ele é obtido pelo policial, pela autoridade policial, os investigadores vão analisar muito. Só retorna com a fala que deu uma trava. Travou? Uhum. Então, a busca e apreensão, a interceptação telefônica, a interceptação telemática, todos esses materiais que o advogado não tem acesso ali na fase do inquérito, enquanto a diligência está sendo realizada, ele vai ter acesso posterior, da mesma forma. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um sistema que chama Guardião, que grava todas as ligações telefônicas. Acabou a interceptação telefônica, a gente grava nos DVDs e é encaminhado ao Poder Judiciário. Então, as mesmas ligações que a gente ouviu, o próprio sistema gera um DVD que é auditado, que vai dizer nenhuma ligação foi inserida ou foi removida dali pela polícia, foi feito da forma que ele veio da empresa de telefonia, e o advogado tem acesso a ouvir todas aquelas ligações que a gente ouviu da mesma forma. Então, até por isso, justifica a decisão do STJ de dizer que as transcrições das interceptações telefônicas não tem que ser literal. Elas podem ser contextuais e alguns pontos literais. Por quê? O advogado vai dizer, mas essa transcrição aqui foi tirada de contexto. Mas não, ele tem acesso à mesma ligação que você teve, ele vai ouvir, vai comparar e ele vai fazer na defesa dele demonstrar se realmente foi tirado de contexto, se não foi, vai fazer o exame auditivo para determinar que realmente aquele cara é o cliente dele ou não, né? Então, o contraditório ele existe, ele é diferido. Então, todas essas É nesse momento que existe a importância do assistente técnico que é contratado pelo advogado da defesa. O assistente técnico de defesa vai pegar esse CD que foi passado pela polícia para o processo judicial, vai analisar e vai apresentar por meio de cadeia de custódia,
sem a cadeia de Sim, custódia, não pode, ele tem que ter isso tudo transcrito direitinho, assim como a polícia vai apresentar de forma escrita o relatório, quanto ao sim, que foi apresentado, o assistente técnico de defesa, contratado pelo advogado, vai apresentar em cadeia de custódia. Qualquer informação que ele apresente, ou até mesmo o advogado fale por ele, não constar, aí novamente o que eu falei para vocês no início, fruto da árvore envenenada. Aquela informação que foi apresentada pela defesa, ela é inverídica. Então, por isso que a delegacia precisa apresentar esses DVDs para que as duas partes consigam ter acesso à mesma prova. Pode continuar. exatamente. Então, dando início ao inquérito, né, então a vítima pode ir lá na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, o inquérito pode iniciar com o auto de prisão em flagrante, então o delegado prende a pessoa, como já aconteceu algumas vezes. A pessoa tinha armazenado no celular dele as fotos, né, pornografia infanto-juvenil. Está transmitindo essa informação ao mesmo tempo no computador dele, via torrent, que é bem comum de ser feito, está em flagrante delito. Então, essa prisão em flagrante, ela pode dar início ao inquérito, ela vai dar início ao inquérito policial. As informações que o delegado obtém, né, então, ele ouviu na mídia uma informação, ele pode instaurar um inquérito policial, além do que agora que a gente chama, né, de denúncia anônima, né, que até foi modificado com o pacote anticrime, né, dando um pouco mais de importância à denúncia anônima, que isso possa não iniciar o inquérito policial, mas, como eu falei antes, a verificação de procedência das informações, que isso já é pacífico no STF, que uma denúncia anônima, o delegado vai expedir uma ordem de ofício para o investigador, que vai verificar se aquelas informações procedem e dali iniciar ou não, instaurar ou não o inquérito policial. Então, essas pequenas coisas podem trazer alguma novidade aí para o inquérito policial, e como a gente já falou e vai repetir, né, a rapidez dessas informações. Então, pensa todo esse procedimento que eu falei para vocês. A vítima, vamos dar um exemplo daqui de Presidente Prudente. A Estudo de vítima, casos. estudo de caso, a vítima vai no plantão, que a gente tem um plantão permanente aqui, 24 horas. Ela vai lá, registra a ocorrência e ela não traz todas as informações que são necessárias. Aquele plantão vai terminar, o delegado de polícia vai despachar aquele boletim de ocorrência, vai encaminhar para a delegacia do fato. E aí, dependendo se ela dependendo do crime, ela vai para uma delegacia ou para outra, mas todo esse trâmite ele vai demorar alguns dias. Chegando na delegacia, o delegado vai tomar conhecimento daquele boletim de ocorrência, ele vai ver se ele expede ou não uma ordem de serviço para o investigador para verificar essas informações, instaurar um inquérito policial e aí ouvir a vítima. De repente, nesse tempo todo, aí passou um mês e meio, 2, e as informações que a vítima deixou de trazer no dia do registro da ocorrência já se perderam, ou não tem mais relevância. Né? Não raras vezes, o autor muda de telefone, né? Assim que ele consegue o êxito no crime. Então, como eu falei para você naquela operação que a gente participou lá na Bahia, foram apreendidos vários, mas incontáveis chips de celular. Porque os autores iam trocando o chip de celular conforme eles conseguiam êxito. Então, conseguiu o dinheiro daquela vítima, trocava de número e a vítima não teria mais o contato. Dificultando também o nosso trabalho de identificar, localizar essa pessoa, né? Então, entre as diligências aí realizadas no inquérito policial, está colher provas, né? Então, a apreensão dos objetos que são necessários ali, dependendo do crime que é cometido, que está sendo investigado, ouvir o indiciado, se for o caso, né? Se for possível, de repente a apreensão do celular, do computador,
dependendo do crime, como a gente tem falado, vai chegar na casa do cara e vai aprender, do indiciado, do alvo, vai aprender a impressora dele? Depende. Se ele está sendo investigado por um crime de falsidade, onde aquela impressora pode ser periciada, determinado que os documentos falsificados saíram daquela impressora, a impressora tem que ser apreendida, né? Então, Sim. via de regra não, via de regra vai ser computador, smartphone, tablet, né? A gente já, alguns documentos, a gente já sabe mais ou menos como funciona isso aí. E especial atenção, como você disse, à cadeia de custódia. Então, o pacote anticrime trouxe a previsão da cadeia de custódia, que não tinha aí no direito brasileiro, existia só aí no procedimento do Ministério da Justiça de 2013, mas a cadeia de custódia veio para determinar de forma nacional como é feita a coleta das provas. Então, bem importante que a gente atente à cadeia de custódia. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque também da outra live é bem comprida, bem interessante também, mas fica o gancho aí. E um outro ponto que é interessante da gente tratar, e talvez o ponto final, vai ser a preservação dessas evidências. Então, a gente já falou o print screen da tela, a certidão do escrivão de polícia, que tem fé pública, né? E o que alguns autores sugeriam até um tempo atrás era uma ata notarial. E qual o problema da ata notarial? Não sei aí no seu estado, mas aqui em São Paulo é muito caro. Então, se eu não me engano, R$280 a primeira página. Agora você imagina se o cara postar um texto no Procurar um tabelião Facebook, aqui é sofrido. Então, postar um texto gigante no Facebook que você tem que tirar print de toda aquela tela e o tabelião certificar aquilo lá numa ata notarial. Fica caríssimo. Você paga, né, por folha e não por folha, por exatamente. Rede social, por e-mail, por cada folha. Exatamente. Então, e além disso, será que aquele tabelião vai ter o conhecimento técnico de distinguir que aquela informação é verdadeira, que aquele site é verdadeiro, que ele não foi multado? Né? Então, também não é uma prova muito robusta, a ata notarial. Prova frágil, isso. O que a gente entende mais relevante, ou mais forte para ser feito é o pedido de preservação nos aplicativos. Então, alguns aplicativos eles não têm plataforma ainda. A Uber foi uma das últimas que criou uma plataforma para que sejam mandados esses pedidos judiciais e os pedidos do delegado de polícia. Mas, de repente, a 99 Táxi, por exemplo, não tem. É feito via e-mail, mas também funciona da mesma forma. Então, é esse pedido de preservação junto com a expertise, e aí entra o treinamento dos investigadores, dos policiais, de saberem distinguir se aquilo é uma montagem, se não é, se o site é real ou não, e a certidão do escrivão de polícia. Perfeito. E a última forma aí de preservação dessas evidências surgiu no Paraná, em Maringá, uma startup chamada Verifact. Então eles Verifact Brasil. Exatamente, eles fazem uma espécie de captura da sua tela do computador, né? Então grava aquela captura num vídeo, num ambiente controlado, onde não pode ser alterado, né? E isso é gravado numa mídia. Só que também é um serviço pago, né? Tem sido utilizado, segundo eles, em algumas decisões judiciais no Paraná, tem sido aceito como prova. Eu acho que é um pouco mais voltado para os processos da área civil, mas para o criminal também é interessante. A Polícia do Paraná tem utilizado dessa ferramenta lá, de forma experimental, e a gente tem que esperar mais algum tempo para ver como que vai ser aceita essa ferramenta, mas é uma ferramenta nova e eu achei bem interessante pelas apresentações que eu vi dessa empresa. Já conversei com os colegas da Verifact, Alexandre, excelente profissional, muito bacana também. Mas lembrando que é um serviço pago, né? Então,
Também tem essa, mais barato que a ata notarial, mas também é um serviço pago. Então, acho que essas informações, esses dados, todos eles fazem parte do inquérito policial. Não dá mais para o delegado de polícia, para o policial ser o policial à moda antiga, né, que a gente vê, que a gente tem que se atualizar. Né, que vê no filme lá, que era aquele policial antigão. Ele tem que se atualizar, ele tem que saber. Não pode mais um policial que só sabe utilizar o Word para escrever. Ele tem que ser um policial que saiba utilizar das ferramentas. E aí, falando de novo aqui de São Paulo, a gente tem muitas ferramentas, muitos sistemas policiais que são muito importantes, são muito relevantes. E, pelo menos aqui na nossa região, os policiais têm participado na Academia de Polícia dos cursos que são disponibilizados, entre várias outras áreas, mas também dos cursos de sistemas policiais, dos cursos de fontes abertas, dos cursos de investigação por crimes eletrônicos. A gente teve até uma diminuição aí por conta do curso de formação, né, que acaba ocupando todo o nosso espaço aqui em Prudente, mas em breve a gente vai voltar com esses cursos que são muito importantes. Então, para você ter uma ideia, no último que foi aberto, se não me engano, tinham 40 vagas, foi preenchido no segundo dia. Então, muita gente procurando o curso. E aí a gente tem a limitação do espaço, então a gente tenta fazer um curso prático, onde feito no laboratório de informática, os policiais vão fazendo aqui, passo a passo que a gente está ensinando. Teoria e prática, não é? Teoria e prática. Então, aberto a todas as carreiras, a gente teve delegados fazendo, investigadores, escrivães de todas as carreiras. Então, muito muito legal. Muito bacana. Muito importante isso mesmo. Fico muito feliz de saber disso. É muito importante a qualificação, principalmente da polícia, não apenas dos advogados, dos peritos informáticos. Advogados esses que têm que parar de ter medo de perder seus clientes para os peritos. Exatamente. Certo? Assim como a polícia está se qualificando, vocês têm que se qualificar também, não ficar com esse medo besta, porque o perito está vindo para agregar ao trabalho de vocês. E eu quero saber se o senhor tem interesse de finalizar a live com mais alguma observação para com a polícia, ou se ainda tem mais um pouquinho para estender para a gente, ou então deixar para uma próxima live, quem sabe um assunto voltado para a cadeia de custódia, para complementar. Pode dar, acho melhor a gente... Vamos marcar outra para a gente falar sobre a cadeia de custódia. E aí, para finalizar, eu acho que tem sido feito um movimento bem interessante de criação de doutrinas, de artigos sobre esse tema. E eu acho bem importante, porque a gente também tem conversado com alguns juízes, alguns promotores. Quando é feito algum pedido, eles ficam um pouco receosos. E a gente que é do direito sabe que sempre procura ter uma fundamentação. Tem que ter um julgado, tem que ter uma doutrina que embase esse pedido que você está fazendo. E o direito digital aí é muito novo. Então, com o surgimento aí, né, dos livros, então, o Dr. Igor, o Dr. Alessandro, que é aí do Piauí, o Dr. Spencer, como a gente já falou, o Dr. Emerson, lá do Rio Grande do Sul, são os expoentes aí na doutrina dessa área. Então, é bem interessante que a gente leia, que a gente se atualize, estudar, que a gente estude, exatamente, que a gente estude e que os nossos trabalhos, os nossos relatórios de investigação, as representações dos delegados possam ser fundamentados nessas doutrinas, possam ser fundamentados na jurisprudência, né? Então, a gente está vendo aí, o STF vai decidir sobre a fake news, tem o projeto de lei das fake news, tudo isso vai impactar no nosso trabalho, né? Então, a gente também tem que estar ligado a todas essas transformações, todas essas mudanças e aberto mesmo, com a cabeça aberta para receber coisas novas. Era isso aí. Muito obrigada pela participação. Vamos conversar numa próxima live. Muito obrigada mesmo por esclarecer muita coisa. Vai ajudar bastante, inclusive, para o meu projeto. André, só mais um recado. Eu também sou professor na pós da Blue EAD, né? Então, quem tiver interesse, entra aí no meu Instagram, entra no Instagram Blue EAD, voltado para
para a área pericial, voltada para a área de informática, voltada para crimes eletrônicos. Então, são alguns cursos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC. Um projeto bem legal que é da perita Andréa, lá de Maceió. Tá? Então, siga aí no meu Instagram, no Instagram da Blue EAD, tem mais informações. Podem mandar uma mensagem para mim aí também, se ficou alguma dúvida eu respondo. Depois, se precisar, a gente faz até aquelas caixinhas lá do Story para responder. Beleza? Isso. Obrigado, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima live amanhã.